posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite para todos. Vamos celebrar hoje segundo as intenções de Binha Magalhães. Pede pela sua saúde e pela saúde da mãe dela, companheira e também da avó. E também a saúde de todos. Anne Magali, missa pela saúde de Anne Magali, Dulce Florentino e seus filhos, Maria Wegner, Carlos Gila, Rangel, família Castro Wegner, Erlane. Dinalva Campos Peixoto, sua bênção, pede oração de cura das pessoas infectadas nesta pandemia. Elza Maria pede orações para todas as famílias do mundo inteiro, em especial as famílias Pascoal, Santana e Garcia Souza e sua família também. Marlene Chagas pede oração para sua neta Bianca, para que Deus dê mais tranquilidade a ela. Ela perdeu dia 10 do 5 sua avó materna. Mãe de Bárbara, e está muito triste por toda a sua família. Rezemos também pelas necessidades de cada um de nós, e que Deus, na sua infinita misericórdia, nos conceda cada vez mais a paz e a serenidade nesse tempo de tanta tribulação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Celebramos também pela comunidade de Santo Expedito e todos os seus colaboradores neste dia, nesta sexta-feira, em que a igreja mais uma vez circunda no altar do Senhor para pedir a Ele proteção e misericórdia. Juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vós nos fizestes participar de vossa própria vida. Pelo novo nascimento do batismo, conduzi à plenitude da glória àqueles a quem concedestes pela justificação o dom da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Possamos agora as leituras deste sábado da quinta semana da Páscoa. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós.
junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto meu coração. Vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-os amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fosse vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para ides e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Porque então pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A você que me escuta nesse momento, a paz e a serenidade. Hoje nós estamos concluindo a leitura de ontem, onde alguns judeus que vieram de fora começaram a anunciar que todos os pagãos que se converteram tivessem a obrigação de passar pela conjunção, né? Pela famosa cirurgia na carne, que era parte da vida de fé de Israel. Em poucas palavras, teriam que passar pela circuncisão, a famosa cirurgia de fimose, como conhecemos hoje. Só que essas pessoas que vieram e que desceram e foram até Alexandria, não foram enviadas pelos apóstolos.
era um grupo que, por sua convicção própria, por doutrina própria, e sem nenhuma autoridade apostólica, resolveu espalhar esses, de fato, resquícios de doutrina judaica para tentar fazer com que o cristianismo ainda ficasse dependente do judaísmo, ou que o judaísmo se impôsse como a primeira porta para chegar até o cristianismo. Essa informação criou constrangimento, que até então ninguém tinha ousado a tamanha incongruência, e como criou constrangimento, então a problemática foi levada até os apóstolos de Jerusalém, que se reuniram, como eu falava ontem, o primeiro concílio, o primeiro encontro depois de 20, 25 anos, que os apóstolos estavam dispersos pelo mundo e foram ao centro da igreja, que é Jerusalém. E essa Jerusalém, que tem como Pedro o seu chefe, o chefe não só de Jerusalém, mas da igreja inteira, assim o quis Cristo, e que resolveu o problema. Hoje o que nós estamos vendo aqui é o resultado desse encontro. Para começar, vamos perceber como é que o autor nos mostra o resultado dessa circunstância desagradável, que no final encontrou um bom senso e no mais vai se purificando a fé cristã e se dispersando, se desvinculando dos conceitos, tradições e visões judaicas da vida e da vida religiosa, que tentariam ou tentaram de fato amarrar o pé do cristianismo para que ele não fosse totalmente livre, já que tinha nascido no seio da religiosidade judaica dentro do território da Palestina. Ora, o texto começa dizendo que parecia aos apóstolos e aos anciãos, é a mesma estrutura do mundo judaico, a estrutura religiosa é a mesma que aparece aqui, né? Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolheu alguns da comunidade para mandar a Antioquia com Paulo e Barnabé uma resposta. Qual é a diferença dessa estrutura montada de um lado e do outro? É que aqui todos participam. Não tem um clericalismo radical, aristocrático, onde só algumas pessoas ou poucas pessoas decidem o destino da comunidade. Não é um poder monocrático destinado a fadar-se com seus problemas, ou aristocrático, mas aqui é um poder da comunidade enquanto figura comunitária. É claro que dentro dessa estrutura, cada um tem a sua função específica, os apóstolos, os discípulos e tal. E aqui, o que é que chega à conclusão? Primeiro, que tem uma grande oração, reflexão sobre as pessoas, e depois o consenso, né? Por isso a expressão, né? Escolher de bom senso alguns da comunidade que fosse mandado a Antioquia com Paulo e Barnabé. Então escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos anciãos. Não. Barrabás e Silas é aqueles que concorreram com Matias ontem, com São Matias ontem, para o local onde Judas habitava, né? Para o lugar de Judas na comunidade. Então são homens que, além de conviverem com Jesus histórico, o filho de Maria, eles também levavam uma grande credibilidade diante da comunidade, por isso eles foram enviados com Paulo e Barnabé para que explicasse a decisão da igreja central aos que estavam em Antioquia. Além de ser respeitado, eram pessoas testemunhas que viveram com Jesus. E qual é a resposta disso tudo? É uma resposta muito tímida, segundo os historiadores, e no meu modesto parecer, ainda incompleta, né? Porque é o momento de transição que a igreja vai passar dessa experiência ainda vinculada ao judaísmo, uma experiência que vai diminuindo essa vinculação por questões antropológicas, religiosas, históricas, que são normais quando acontecem determinadas coisas no seio da própria história. Ora, através dessas pessoas, enviaram uma carta. E que carta é essa? Um documento apostólico assinado pelas autoridades da igreja, e aqui entra a questão da autoridade, né?
autoridade espiritual, não autoridade jurídica, uma autoridade espiritual. Por isso a carta não tem nenhum dado, nenhum verbo, nenhuma palavra que signifique proibição, mas que achamos de bom senso ou coisa parecida. E o que é que essa carta tem no seu conteúdo? A resposta que os ansiosos pagãos de Antioquia esperavam da igreja central, isso é, Jerusalém, que é aquela que guia a igreja no mundo inteiro nessa época. Eles começam primeiro com a consciência natural, histórica e efetiva de que sabem o que está acontecendo na Antioquia. E diz a carta: nós, os apóstolos anciãos, detalhe, os apóstolos vêm primeiro, porque são os seguidores de Jesus. Vossos irmãos, isso é, se colocam como parte dessa igreja, mesmo com funções diferentes, de uma grande família. Através deles enviaram a seguinte carta: nós, os apóstolos anciãos, vossos irmãos, saudamos irmãos vindos do paganismo, isso é, e que esta Antioquia é uma saudação preambular, né, que mostra o tamanho do carinho e do respeito que os apóstolos anciãos da igreja têm em relação a essas novas pessoas que estão entrando. E aqui serve para nós uma reflexão, né? Às vezes pessoas novas chegam na igreja, o máximo que a gente pergunta é: tem alguém novo aí? Levanta a mão. Aí bate palma e vai todo mundo embora. Olha que eles fazem um profundo acolhimento, se aproximam e procuram de fato amenizar a dor, o sofrimento, as preocupações e mesmo exaltar a coragem e a alegria dessas pessoas. Portanto, essa carta foi enviada por esses apóstolos e também por discípulos que acompanharam Paulo e Barnabé. Saudamos os irmãos que veio da Antioquia, na região da Síria e da Cilícia, isso é, de toda aquela região ali apareceram pessoas pagãs que se interessavam, se convertiam e começavam a fazer parte da comunidade. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito, certo? Tem plena consciência do constrangimento provocado por pessoas que não têm a dignidade pastoral, que não têm o conhecimento da doutrina apostólica, que não têm autoridade apostólica e muito menos foi autorizado a fazer tal coisa. Isso é um período que tem uma confusão de doutrina, todo mundo prega uma coisa, mesmo que cristianos tenham esses erros, né? Esses montes que atrapalham a estrada de ficar livre, esses obstáculos deixaram com que a igreja passasse por essa situação de desânimo para os outros, mas que está sendo resolvida agora com essa carta. Observem que o autor ou os autores da carta, ele vai na profundidade, perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito, fizeram com que eles perdessem a serenidade, a segurança, a certeza de que estavam no caminho correto. E aí, ficamos sabendo, né? Eles não, a primeira expressão que anula qualquer atividade linguística ou qualquer pseudo-autoridade ou de fato atividade pastoral é essa: eles não foram enviados por nós, isso é, eles foram a causa própria, sem que nos consultasse ou pelo menos tivesse a dignidade, o respeito de convocar a comunidade ou interpelá-la antes de dizer esse tipo de constrangimento. Então decidimos de comum acordo, aqui entra uma expressão de comunitariedade, de como, não vou dizer democrática, que é a palavra que vem da política, mas de comunidade, decisão de comunidade, isso é, todos estão envolvidos e todos concordam, pelo menos a maioria vai concordar com a decisão dos apóstolos. Então, decidiu de comum acordo, escolheu alguns representantes e mandá-los até vós. Observe que as pessoas que vão são pessoas de profunda credibilidade,
pessoas que viveram todas as formas de tumulto, transtorno, constrangimento por causa de Cristo. São testemunhas vivas do próprio Cristo. É claro que, excetuando a figura de Paulo, homens que arriscaram suas vidas, Barnabé e Paulo, pelo nome do nosso Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Isso é, não vai ser Paulo nem Barnabé para não maquiar a autoridade de Paulo para surgir qualquer forma de fofoca. Então os apóstolos mandam de fato duas pessoas de sua profunda confiança, independente de Paulo e Silas, que são os coordenadores da missão, para expor o pensamento da igreja. Não é mais o pensamento de Paulo, de Barnabé, mas é o pensamento da igreja representada neste documento, o qual os pagãos, entre aspas, os cristãos, vão ter acesso à viva voz, pessoalmente, por esses homens de extrema confiança dos apóstolos. E marcados por essa expressão, homens de fato, que passaram e viveram com Jesus certas experiências de perigo, porque decidimos o Espírito Santo em nós, isso é, nunca a igreja decide sozinha com base na carne humana. Ela não tem esse poder, essa liberdade, nem essa autoridade. Ela só decide depois da oração, depois do jejum e depois da penitência. Assim era na igreja primitiva. Ela decide, de fato, com base naquilo que inspira o Espírito naquele momento, que eu recordo ontem, né? O Espírito vos fará recordar tudo aquilo que eu vos ensinei. Aqui é um ponto fundamental, porque o Espírito recorda à igreja o sentido, a pureza, a transparência, a clara evidência da sua doutrina, a doutrina que Cristo pregou. Não vamos impor nenhum fardo, isso é, tratando a circuncisão como um fardo que os pagãos deveriam passar, que seria essa marca na carne feita pelo sacerdócio judaico. E não é bom lembrar que são pessoas adultas passar por essa situação profundamente constrangedora diante do público, porque não decidimos nós, o Espírito Santo, de não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis. Observe que não tem nenhum verbo proibitivo, o que leve a igreja a tomar decisões drásticas, porque é uma decisão doutrinária, teorética, é uma decisão que leva uma certa prática na vida do cada dia. Então não passa por um caminho penal, nem um caminho processual. A igreja nem pensa nisso nessa fase. Ela apenas passa por uma doutrina que vai conservar-se por muitos anos, até que ela, na elaboração dos próximos teólogos do primeiro século, ela vai, entre o primeiro e o segundo, ela vai desenvolver e dissolver todos os resquícios do judaísmo que ainda permaneciam escondidos ali no bojo, na aba das túnicas da igreja. Ora, o que foi que eles decidiram com o Espírito Santo? A abstinência da carne sacrificada aos ídolos, isso é, do sangue das carnes de animais sufocadas e das uniões ilegítimas. É a mesma coisa que os judeus ainda conservam, né? Como era que funcionava isso? O cara levava um cordeiro, um touro, um boi, sei lá, para sacrificar, e aí o sacerdote sangrava o animal, aquele sangue ele aspergia no povo ou no templo, e aquele animal sangrado passava pelo outro lado para ser queimado. Só que alguns caras espertos favoreciam um certo comércio. Quando o animal saía dos olhos da liturgia, que passava lá de lá, alguns caras pegavam esse animal, compravam a preço de banana, porque não servia mais a ser queimado, e começavam a vender nos açougues, mesmo que quem comprasse não sabia. Mas existia esse comércio meio sombrio, né? De animais sacrificados que deveria ser queimado. Como tinham pessoas que se interessavam, então essa carne era vendida
E esse animal era fatiado e vendido ali. As pessoas comiam sem saber, às vezes sabiam. Então qual é a proibição? Aquilo que é sacrificado a Deus como animal no sacrifício não pode ser comido, porque se torna pecado e pecado de morte. Portanto, a primeira obrigação, eu diria, a primeira realidade de consenso entre apóstolos e o que está se esperando é concreta. Abster das carnes sacrificadas aos ídolos. Aqui tem uma outra coisa, né? As carnes sacrificadas são sacrifícios que os pagãos ofereciam aos seus ídolos em grandes banquetes de comedeira, de bebedeira, de orgia sexual. Então, toda essa caminhada fazia com que o cristão, ainda pensando como judeu, se contaminasse dessa carne pagã. É aí que Paulo vai dizer mais tarde: nós, em Cristo Jesus, podemos tudo, mas para não escandalizar os nossos irmãos, é necessário que a gente não faça. Mas não tem uma proibição, porque Cristo já fez tudo que podia fazer para salvar a humanidade. Não é um pedaço de carne, sei lá, de porco, que vai contaminar. Isso é passado, isso já foi. Mas como são carnes oferecidas a ídolos, e na compreensão do povo antigo, o mundo bíblico antigo, quando você comia uma carne de um deus pagão, de um ídolo qualquer, você compartilhava a sua fé com esse tipo de gente, esse tipo de comportamento. E que era proibido por Moisés e agora passa a ser uma natural realidade entre os cristãos, que a maioria são judeus, por isso essa reflexão, e que passa a ser agora, de uma certa forma, deixado de lado, porque os apóstolos pedem que isso não aconteça mais. E das multidões, e das uniões legítimas. Uniões legítimas aqui, não é, a palavra grega é porneia, né? É uma coisa muito antiga. O que seria união legítima? Toda aquela união que não existe entre só homem e mulher. Em poucas palavras, aqui vai separado a vida sexual de homem e mulher, vai separado do homossexualismo, de casos como existia na Grécia, por exemplo, a união de tio com a sobrinha, do avô com a tia, e por aí vai. Isso era muito comum no mundo antigo e no mundo romano. Mas aqui entra em jogo a moral judaico-cristã, que proíbe, não permite e pede que se afaste, mesmo que não esteja explícito, mas que se afaste por questões morais e questões religiosas, se afaste desse tipo de pornécia, de união ilegítima entre as pessoas. Vós fareis bem evitar dessas coisas. Isso são três coisinhas, na verdade. Fareis bem dessas coisas significa aceite o que nós estamos dizendo, porque essa é a nova norma da igreja para esses problemas. E a partir daqui não vai ter outras. Serão sempre essas. Quem virá depois pode aperfeiçoar, mas não minimizar, retroagir ou coisa parecida. Aqui tem que ser naturalmente aquilo decidido. Para que se torne doutrina, é preciso que se confirme cada vez mais pelas autoridades competentes da própria igreja. Portanto, vós fareis bem se evitar essas coisas. É um conselho de um pai afetivo, conhecedor da verdade, que transmite essa boa aparência, esse bom conselho à comunidade e aos pagãos, particularmente, que vieram da Antioquia, da Cilícia, de Perge e por aí vai. Essa passa uma norma universal dentro da igreja. Depois da despedida, saudações, né? Termina a carta assim, muito simples, sintética, saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia. Reuniram a assembleia e entregaram a carta, né? Essa carta foi entregue e entregue como? Não é que deu, não, eles leram a carta publicamente, todo mundo reunido. E qual foi o efeito dessa carta? A certeza de que os apóstolos estavam bem dentro do contexto doutrinário de Jesus. Segunda coisa, a certeza que a autoridade apostólica ela é ininterrupta. Terceira coisa, essa confiança, essa garantia de que estamos no caminho verdadeiro da fé. Isso é, não tem atravessadores doutrinários, como são muitos hoje no nosso tempo, né? Muitas seitas, doutrinas atravessando, ensinando mentiras, loucuras, né? Ensinando coisas completamente erradas, ou por falta de inteligência,
falta de cultura, de intelectualidade, espiritualidade, ou até falta de bom senso e a mais, às vezes pela própria má fé, usam a doutrina de qualquer jeito, porque, infelizmente, no século XX, no século XXI, a ideia de igreja é a ideia econômica, isso é, eu faço uma igreja para ter a minha vida econômica estabelecida. E como é que acontece isso? Sangrando os outros, falando de um Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma, e por aí vai para você entrar nessa seara que é tão ruim, que desfaz tanto a essência do cristianismo, que não vale a pena a gente entrar em contato. Mas que existe ainda muitos atravessadores, aquilo que Jesus fala no Bom Pastor, né? Salteadores, ladrões, que não entram pela porta do redil, né? Mas que, por serem salteadores, ladrões, eles fazem só roubar a igreja. E quando de fato o lobo vem, na verdade, eles são os lobos, eles então destroem o rebanho, recolhem o rebanho só para tirar todas as lãs do seu rebanho, tirar tudo que o rebanho tem e produzir, promover coisas que o rebanho nunca vai ter. Portanto, a liturgia de hoje vai nos deixando com essa garantia a nós hoje, que desde o princípio a igreja, com a sua direção apostólica, agiu corretamente nos momentos em que foi chamada em causa para resolver situações doutrinárias complexas e que vão aos poucos mudando a história da própria igreja como reflexo da própria humanidade. Portanto, a primeira leitura nos mostra, assim, de forma universal, o primeiro espinho que a igreja sente na carne e deixa pré-anunciado aqueles espinhos que virão depois, porque a rosa nunca dá só um espinho, ela tem muito mais que um. No Evangelho de hoje nós voltamos à temática desses últimos 3 dias. Isso é desde segunda-feira que nós estamos falando desse amor de Jesus, da videira, né? Da semana do ego em mim, eu sou, e por aí vai seguindo. Hoje Jesus desenvolve um pouco mais a ideia do seu mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é, aqueles que Jesus ama, eles participam da sua intimidade. E esse mandamento, ele é colocado em um momento de conflito. É isso que é mais importante. Em um momento de conflito tão assustador que os homens têm 2 caminhos, ou o medo, ou a fuga, e um terceiro caminho, o uso da violência. Então, para evitar que esses 3 caminhos possam sublinhar e crucificar a vida dos apóstolos, Jesus faz questão de dizer: esse é o meu mandamento, não façam nada além disso aqui. Amar. Somente quem ama é totalmente livre. Trazer paz às almas, corações. Somente quem tem paz pode ser livre. Não deixando que a forma reacionária, isso é de reação, possa atingir a comunidade, como atingir Pedro, que corta a orelha de Malco, e esse veneno da violência se espalhe e se faça cumprir a velha profecia antiga que dizia: a violência se combate com violência. Aqui Jesus tira do caminho dos seus amigos, da sua igreja, essa possibilidade real e concreta de reagir com a violência. Então, para desintoxicar essa forma de mentalidade e pensamento que está muito ligada ao caráter apostólico dos apóstolos, que eram todos judeus e alguns já faziam parte, até fizeram parte do grupo dos zelotas, Jesus fala de amor. Veja como isso parece paradoxal, contraditório, antagônico, queira como chamar. É que no momento que a gente vê que a morte se aproxima e que se pode explodir uma ebulição, porque Jesus é muito popular, ele pede amor. Que a gente ame os inimigos. Porque ele tem algo muito maior, que vai além mesmo do universo, que é a sua morte e ressurreição. Se reage, seremos iguais a eles. Se somos violentos, seremos mais um grupo violento. Isso não é a solução. A solução, na verdade, é viver esse amor, aguentar, suportar, né?
mesmo quando ele parece insuportável, suportar, seguir em frente, porque esse é o caminho que o Mestre nos ensinou. Jesus insiste em dizer: este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Já falei que o amor de Jesus, ele é diferente porque ele se doa totalmente até a sua morte. E uma morte breve, com poucos anos de vida, mas que tem um sustentáculo profundo e redentor, que nos livra de tudo que é, que vem e de tudo que está, né? Referindo-se ao demônio, ao pecado e à própria morte humana. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá uma vida pelos seus amigos. É uma constatação. Jesus aqui constata que a sua doação de vida é por causa dos seus amigos, isso é, da sua igreja, de todos aqueles que acreditaram nele e que ainda irão acreditar um dia. E esse é o exemplo do amor, né? Aquele que dá a vida da sua própria prova de amor. Por quê? A vida é o único superlativo que mais se aproxima de Deus, que é o absoluto. Agora imagine você quando Deus dá a sua própria vida pelos homens. É como se ele trocasse de lugar. Isso é, ao morrer pelos homens, Jesus troca de lugar. Se coloca como um sacrifício redentor e faz com que a sua carne redentora passe por toda essa conjunção e massificação plena a ponto de ser chagurado, pregado, mortificado e depois entregue à própria sorte do Pai. Portanto, dar a vida pelos seus amigos, somente isso diz o quanto é grande o amor de Jesus. E se eu quero esse amor, se eu tenho interesse por esse amor, eu só posso repetir a mesma coisa, porque eu só serei amigo dele se fazer aquilo que ele manda. Voltamos ao tema da anulação da própria vontade. Isso é, a minha vontade é fazer a vontade do Pai, vai dizer Jesus. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Portanto, Jesus chega ao momento que diz: olha, já não vos chamo mais servos. Falei sobre isso ontem. Pois o servo não sabe o que faz seu senhor. A relação entre servo, ou melhor, escravo e senhor, é uma relação unilateral. Como assim, padre? O senhor manda e o servo obedece. O servo não tem a possibilidade de entrar na intimidade, de entrar no mundo do patrão. Ele apenas fica fora obedecendo ordem. Para você que está em casa e gosta de série em casa, está muito bom. Você que tem Netflix em casa, procura lá, Madalena. É uma série de 60 capítulos que vale a pena dar uma olhada e ter sua consideração crítica em relação àquilo que acontece no tempo de Jesus, de um outro ângulo, né? Ele parte de Madalena até chegar ao próprio Jesus na vida pública e tal, até a ressurreição. Portanto, essa ideia maravilhosa de já não vos chamo mais servo, mais amigos, né? Porque dei a conhecer tudo aquilo que aprendi, que ouvi do meu Pai. Então, é uma escalada profundamente radical, intensa, quase impossível. Só acontecia casos como esse quando o servo era livre. E aí ele participava, quando o patrão queria, da sua vida pessoal. Mas aqui não tem absolutamente nada de correntes, né? Nada de barreiras, nem jurídicas, nem distância social. Aqui tem a distância apenas do amor que serve, do coração que se abre, que acolhe, que perdoa, que ama, que faz de fato da vida do outro uma vida melhor. E disse Jesus: não vos chamo mais servo, eu vos chamo amigos, isso é, primos, parentes, irmãos da mesma comunidade, tendendo a ter a mesma sorte no presente e no futuro. Isso é,
Amigo significa participar, como eu disse ontem, da intimidade, da vida privada, da alma do próprio Jesus. É ter conhecimento das coisas que o Pai revelou somente a Ele e que agora essas pessoas têm um acesso livre na recepção dessas revelações que o próprio Jesus fará em privado e em público. Portanto, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Em poucas palavras, aqui o autor quer repelir aquela ideia de autossuficiência, né? De arrogância, de prepotência. Eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquele da igreja. Não, não foi você que foi escolhido, eu que te chamei. Então pode baixar essa bolinha aí, abaixar essas asas, aparar essas arestas, porque você não merecia estar aqui. Mas foi eu que escolhi. E escolhi para quê? Não para ser orgulhoso, prepotente ou coisa parecida, arrogante, né? Mas escolhi para que você vá, não fique parado. Entre em movimento dialético, dinâmico, pregando o Evangelho e assim possa produzir fruto. E o mais ainda, que o vosso fruto permaneça. A pregação do Evangelho no mundo inteiro tem que produzir conversões, tem que produzir sacramentos, tem que produzir espiritualidade, tem que produzir novas comunidades, tem que produzir novo sangue para correr nessas veias que já estão cansadas depois de 2000 anos de fé e de cristianismo. Tem que produzir frutos não só de espiritualidade, de comunhão, mas frutos de missão. O mundo ainda precisa muito do cristianismo na sua dimensão missionária para anunciar esse amor que os amigos, quando o encontram, se apaixonam, se contagiam, ficam enlouquecidos por esse amor de Jesus e perguntam: como é que alguém pode amar assim? Como alguém consegue amar assim? Como Jesus conseguiu amar assim? Portanto, se vocês fizerem tudo isso, é porque são os meus amigos. Se não fizerem, não podem ser meus amigos. Não participarão da minha vida íntima, que vai da palavra à mesa do sacrifício, do casamento à unção do enfermo, do crisma até mesmo ao sacramento da ordem. O porquê? É assim que Jesus quis. E tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Tudo se entende. Necessidades espirituais e até materiais para a própria comunidade. Mas não entremos aqui na paranoia, na loucura de pensar que tudo que eu pedir, Deus vai me dar, porque eu creio em Jesus. Não é bem assim. Deus também tem seus critérios para fazer na nossa vida aquilo que nós precisamos. Deus não tem só a igreja para tomar conta, Deus tem todos os seus filhos espalhados no mundo inteiro. E hoje, curiosamente, se fala de 7 bilhões e 380 milhões de pessoas no mundo inteiro. Portanto, vamos pedir sempre, agradecer sempre, né? Reconhecer sempre os nossos erros e pecados para que Deus nos olhe com seu olhar de Pai, olhar de misericórdia, de compreensão, nos dando a certeza de que ainda temos esse amor do seu Filho no nosso coração. Portanto, isso é que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Isso é, aqui está a base da nossa fé. Fé sem amor não dá para sobreviver no cristianismo. Fé sem razão também não dá. Dizia João Paulo II que a fé e a razão são duas asas do mesmo pássaro. Porque para entender a fé eu tenho que ter a razão. Por isso não podemos cair no espiritualismo estéril, no espiritualismo gnóstico, no espiritualismo assombroso. Não. A fé e a razão, ela deve transbordar em uma vida de equilíbrio, de sensatez, em uma vida de compreensão e de adoração ao nosso Deus.
uma vida de paciência, reflexão, sobretudo no momento em que vivemos, uma vida de oração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje o convite que nos faz o Senhor é que amemos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Na primeira leitura é não um convite, mas um aviso da própria igreja, que fala à luz do Espírito Santo. Cuidado, atenção com atravessadores de doutrinas, produtores de doutrinas falsas, erradas, que prometem tudo menos Jesus Cristo, o Cristo que está na Bíblia, o Filho de Deus e o Filho de Maria. Eles pensam que a religião, ou o próprio Jesus, é um produto de consumo. Ninguém está vendendo Jesus. Não é para ser vendido nem para ser comprado. É para ser doado. Doado. E todos aqueles que se arrogam a vender, a estimular a compra e a venda, são mentirosos, ladrões e salteadores, vai dizer de fato a parábola do bom pastor. Não amam as ovelhas, não amam a Cristo, pensam apenas em si. Mas o Senhor do céu e da terra, que vê todos os corações, fará acontecer a verdade e julgará, segundo a sua justiça, aqueles que, aos olhos do próprio Pai, à luz do sacrifício do seu Filho e na compreensão da luz do Espírito, fará com que aconteça o seu juízo. O seu juízo, mesmo sendo de misericórdia, é um juízo justo. Isso é, Deus não abdica a justiça para exercitar a misericórdia. Ele age da forma que Ele desejar. E pela experiência sabemos que misericórdia e justiça vão juntos. Mas que ninguém, absolutamente ninguém, não importa o cargo que ele tenha na sua igreja, na minha, não importa, escapará da justiça divina. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço o meu amor,
eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e todo-poderoso, acolher com bondade as oferendas da vossa família e conceder-nos com auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançar os bens eternos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja,
que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Aí lembremos dos nossos parentes, dos nossos amigos e de todos aqueles que circundaram a nossa vida e que não estão mais no meio de nós. Acolhei o Senhor junto a vós, na vossa casa, no vosso reino. Acolhei-o junto a vós, na vida eterna. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, ó Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, abramos o nosso coração e deixe mergulhar nele a serenidade divina e vamos mais uma vez com fé, com alegria, invocar o nome do Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz do Cristo Jesus nosso Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo,
nos guarde para a vida eterna. Amém. Jesus está aqui nesse momento. A tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim e de todos os seus momentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vós nos fizestes participar de vossa própria vida pelo novo nascimento do batismo. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Santo Expedito e Maria Santíssima, nossos advogados e protetores. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, obrigado por essa maravilhosa e silenciosa companhia. Lembrando que a nossa campanha para recolher alimentos continua. Seja generoso, ajude a nossa comunidade, a nossa comunidade a recolher alimentos para ajudar as pessoas mais pobres, mais fracas nesse momento. Às vezes, quando coisas assim acontecem, a gente percebe o tamanho das chagas da comunidade, da humanidade, né? A sociedade fica exposta, seus nervos sangrando de fome, de grito, de pedido, de perdão, de misericórdia. E a gente precisa amenizar esse grito e essa dor. Eu só posso contar com você
e com seu amigo que você sabe que pode nos ajudar. Lembrando também que domingo agora nós vamos de fato estar com o plantão do dízimo e com o Heráclito, e você que é da comunidade São Expedito, e você quer ajudar, quer conhecer a nossa igrejinha, fica aí no Largo São Cristóvão, Liberdade, número 24. E você que sabe onde que é, você só precisa ajudar, levar lá a sua oferta, o seu dízimo, deixar atualizado, porque nós estamos precisando da sua ajuda. Nós vivemos em função de vocês, né? E como sacerdote do Senhor, a gente sabe que não temos um outro serviço. O nosso serviço é esse, né? Então, nos ajude contribuindo para que a gente possa manter a qualidade e integridade da vida religiosa e espiritual da nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. De novo, né? Brincadeirinha. Irmãos e irmãs, vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Conto com você, né? Para tocar o sininho lá e se inscrever no meu canal. Emanuel Vergne, no canal do YouTube. Você basta lá, escreve e a gente fica feliz para sempre, porque precisamos de mais, aproximadamente 1000 assinaturas para transmitir essa liturgia em uma plataforma digital melhor e de maior qualidade. Eu conto com você. E você sabe que pode sempre contar comigo. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Boa noite, fica com Deus. Amanhã, no mesmo horário, 19h30, eu te espero aqui para rezarmos, prestarmos o culto ao nosso Deus Todo-Poderoso.